Olá, meus irmãos, eu os convido a nós lermos dois trechos das Escrituras, meus irmãos. Primeiro, no livro de 2 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 11, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos ler também o Salmo de número 3. Então, convido os irmãos a abrirem esses dois trechos da palavra do Senhor. Então, vamos primeiro aí. 2 Samuel, capítulo 15, verso 11. Diz a palavra do Senhor: E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gibeonita, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló. Estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Vamos, irmãos, então ler o Salmo 3 nesse momento também, que diz assim a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Senhor. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Detalhe, irmãos, que aqui, naquele tema do Salmo que está logo acima, diz assim: Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Não é? Vamos, irmãos, orar e vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe os pecados, as faltas, nos conceda nesse momento a graça para que nós possamos, Senhor, entender, meu Deus, a sua santa palavra, a sua bendita palavra, sim, Senhor, e possamos assim, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, sermos instruídos, sermos edificados, fortalecidos, vivermos para a glória do Teu nome, para o bem da Tua igreja, da nossa nação. Em honra ao Senhor, em Cristo Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui, meus irmãos, no segundo estudo desta noite, aliás, desse dia do Senhor, né? E para o culto da noite, né? Fazendo agora esse estudo para o culto da noite. E nós vamos, irmãos, eu queria começar lendo o texto que eu li e meditei com vocês hoje pela manhã, que é o texto sobre a prudência tranquila. Hoje à noite eu quero fazer um estudo bíblico, será breve, né? Uma reflexão, na verdade, mostrando que Davi é esse exemplo, um dos tantos e tantos exemplos das Escrituras dessa prudência tranquila, dessa prudência confiante no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos ler rapidamente, vou só fazer a leitura para nós nos situarmos, né, no contexto dos estudos que nós temos feito nesse domingo, dia do Senhor. Então, o meu texto é o terceiro texto sobre da série que eu estou fazendo de pequenos textos sobre o cristão na pandemia, em que eu coloco assim: prudência tranquila. Ao observarmos o cristão na pandemia, notamos sua cautela jungida à sua calma. A impiedade zomba do pecado e de suas consequências, dança na beira do abismo, ri dos avisos, abraça o fogo,
faz assim porque menospreza o conhecimento da natureza do mal. Mas, ironicamente, a impiedade se apavora ante aos males, quando percebe quando percebe em algum grau a sua periculosidade, quando assustadoramente descobre que sua autoconfiança não se sustenta diante dos grandes riscos. Confiou em si mesmo e repentinamente percebe que é um frágil ser humano. Na verdade, o ímpio é um nécio, que nega a malignidade dos perigos e espera em sua inexistente capacidade, não reconhecendo nenhum socorro real. Vive em ilusão, por isso, ora zomba dos avisos, ora se desespera nos perigos. A impiedade é tola e assustada. Consequentemente, é compatível ao ímpio zombar da pandemia, desconsiderá-la, minimizá-la. Também é compatível diante dela se desesperar. O cristão, ao contrário, possui a luz da palavra, não vive em ilusão. Ele discerne a natureza do mal, reconhece-o no pecado e em suas consequências, como as pandemias. Ele olha, percebe e constata o mal dessa doença e se previne. Não zomba dos avisos, não ri do perigo, mas humildemente os leva a sério. Ouve e se esconde, conforme Provérbios 22:3. Nisso vê o cuidado do Senhor que o alerta e guia no melhor caminho. O cristão é prudente. Todavia o cristão não se desespera. Como vê o cuidado divino em alertá-lo e guiá-lo, vê o mesmo cuidado em guardá-lo. Sabe que seu amado Deus é soberano, sábio, bom. Tudo cooperará para o seu bem em Cristo. Sabe que ainda que morra na pandemia, mesmo isso ocorrerá na vontade do Senhor e lhe será benéfico. De fato, o cristão é um prudente e tranquilo. Ele ouve seu Senhor e se previne, mas nisso também está ouvindo seu Senhor confiando. Da mesma forma que ouve o alerta, ouve a promessa. No alerta, previne-se, na promessa, descansa. E assim, na prudência tranquila, o Senhor é glorificado, louvado seja o seu santíssimo nome. Então, hoje pela manhã, eu li com vocês Provérbios 22:3 e li esse texto e fiz algumas considerações, breves considerações. Nós vimos que é próprio da impiedade zombar do pecado e dos avisos que Deus dá sobre o pecado, mas que quando ela está, então, diante ela percebe a consequência do seu ato, quando, por exemplo, o ímpio está próximo à morte, ele não tem aonde se segurar. Ele confiou em si mesmo, não confiou em Deus, zombou dos avisos de Deus, confiou em si mesmo, de repente descobre que não tem poder nenhum e nunca confiou em Deus, então entra em desespero. Ou seja, a impiedade, ela é tola e ela é apavorada. Podemos aplicar isso à pandemia, porque isso é um padrão que o ímpio ele age tanto com relação ao pecado, como também com relação às consequências do pecado, como a própria pandemia e tantas coisas que nós observamos. É um padrão ímpio, ou seja, não observa quando alguém lhe previne, quando alguém lhe alerta, zomba disso, desconsidera, minimiza. E, porém, quando percebe o perigo, se desespera, em algum sentido se desespera. Então, isso também é ímpio. E não busca o socorro realmente em Deus, né? Então, a impiedade é loucura porque, primeiro, vimos pela manhã, não leva em conta a natureza do mal, não dá atenção aos avisos sobre o perigo, desconsidera a natureza da malignidade das coisas que estão em volta de si, pecado e consequência. Segundo lugar, confia em si mesmo, que é loucura, e vai se desesperar então, mais cedo ou mais tarde. Terceiro lugar, não confia em Deus. Então tudo isso mostra a tolice. O cristão é diferente. Vejam que é próprio então da impiedade zombar do pecado e zombar das consequências do pecado, como a própria pandemia. Isso é ímpio, isso não é cristão, né? O cristão, ao contrário, vimos, ele é alguém que ouve os alertas quanto ao pecado e quanto também as consequências do pecado, se previne, se esconde, como diz Provérbios 22, versículo 3, e ele então porém, ele faz isso de maneira tranquila, porque ele sabe que o Senhor está cuidando dele, tanto quando o Senhor o previne, né, o alerta, Deus está cuidando dele, então ele descansa em Deus, como também Deus promete que tudo coopera para o seu bem. Então Deus o guardará, Deus o protegerá, e mesmo nisso, caso ele venha, não é, a morrer, por exemplo, na pandemia, porque mesmo nisso está o propósito divino, não é?
Deus tem um plano bom sempre, sempre, mesmo até na morte do cristão. Então ele descansa em Deus. Portanto, eu concluí que o cristão, ele se previne nos alertas que Deus dá e descansa nas promessas. Assim, a prudência dele é uma prudência tranquila, não é? Hoje, irmãos, nesse estudo de hoje à noite, eu quero simplesmente fechar aqui o assunto, essa meditação com os meus irmãos, mostrando para vocês que Davi é um exemplo disso, numa das situações em que aconteceu com ele, ou seja, dessa prudência tranquila. Davi tinha um problema com seu filho Absalão. Isso vem desde essa consequência do pecado de Davi com Batseba, mulher de Urias. Deus, vamos dizer assim, trouxe juízo sobre a família de Davi, por isso que todas essas coisas aconteceram, por causa daquele pecado. E as coisas foram se tornando problemáticas ali na família de Davi. Teve questões seríssimas ali na família dele, e Absalão foi ficando cada vez mais contra o seu pai, até que finalmente ele faz ali, dá um golpe, um golpe de estado, e tenta então tomar ali, matar Davi, destruir Davi, tirar o poder de Davi. Então, meus irmãos, verdadeiramente nós temos uma situação aqui de extremo risco, de extremo perigo, tanto para Davi como para os seus companheiros, para a própria nação, não é? E o que Davi faz, irmãos? Davi prudentemente, como diz aqui no versículo 14 do 2 Samuel capítulo 15, Davi, diz o texto, a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, disse Davi, vou ler de novo. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque, veja o que ele diz: não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse e nos alcance, e lance sobre vós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então todos os servos de Davi disseram ao rei: eis que aqui os teus servos para tudo quanto determinares o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardar a sua casa. Então nós temos aqui o rei fugindo, porque ele percebeu o perigo, o extremo perigo de que Absalão, ele estava ali com um desejo de morte. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então ele pensou em si, pensou nos seus companheiros, pensou na cidade e fugiu para evitar aquele confronto. Ele percebeu que o perigo era muito grande e fugiu. Ele fez o que está, vou voltar a ler com os meus irmãos, o Provérbios capítulo 22, versículo 3, Vamos ler de novo, por favor. Provérbios capítulo 22, versículo 3, em que a Sagrada Escritura, ela fala exatamente o que Davi fez, Então, o que foi que Davi fez? Davi diz aqui: o Senhor, o prudente, prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então Davi fez isso, ele prevê o mal, ele analisou a situação. Aqui o sentido ele observou, ele analisou, ele percebeu ali o perigo, e ele então se esconde. Ele então, diz o texto aqui em Provérbios, se escondeu, ou como diz lá o texto de 2 Samuel, fugiu. Ele evitou o confronto, porque ele percebeu que ali a coisa ia ser muito ruim. Ele fugiu, ele percebeu o perigo e fugiu. Então essa é a prudência. A prudência levou Davi a não confrontar naquele momento Absalão, porque ele percebeu que o risco era muito grande. Absalão estava com o povo consigo. A informação que ali as pessoas deram para Davi no versículo 13 de 2 Samuel capítulo 15 então veio o mensageiro a Davi dizendo, deste mensageiro, informação: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Então Davi, percebendo isso, fugiu. Aqui está a prudência de Davi, seguindo a Escritura, e conforme, meus irmãos, nós observamos no estudo da manhã, e conforme diz Provérbios 22, versículo 3. Observe que com isso ele evitou a morte, a sua morte, a morte dos seus companheiros, e um prejuízo muito grande e necessário. Ele não brincou, ele não zombou daquele aviso do mensageiro.
ele ouviu o aviso do mensageiro, perceba isso, e prudentemente fugiu para salvar a sua vida, salvar seus companheiros, evitar um confronto desnecessário e perigoso. Ele não foi imprudente, mas prudente. No entanto, Davi confiava no Senhor, e de fato vocês conhecem a história. Depois, até para a tristeza do próprio Davi, Absalão acabou sendo morto, e Davi, enfim, teve a vitória. Mas, meus irmãos, nós observamos que Davi, como homem de fé, o que ele faz? O que ele faz então? No Salmo 3, a palavra de Deus diz, e o tema do Salmo, o contexto do Salmo, nos é apresentado, inclusive, aqui no temazinho que fica lá naquelas palavras mais acima do Salmo propriamente dito, que diz, esse é o contexto histórico do Salmo. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Então, Davi, ele fez isso. Nesse contexto, observe que ele ora a Deus, que ele confia em Deus, que ele clama ao Senhor, que ele é corajoso. Davi não é covarde, Davi é corajoso, Davi é confiante. Não podemos dizer que Davi é covarde, nunca, porque ele tinha medo como qualquer ser humano, tinha as suas angústias, tinha os seus temores, mas ele era um homem corajoso porque, não por si, mas porque a coragem de Davi vinha de onde? Vinha de Deus, vinha da sua fé, do seu descanso em Deus. Então por isso ele era corajoso, mas mesmo o corajoso ele fugiu. Por quê? Porque ali ele foi prudente. A prudência não é incompatível com a coragem, e muitas vezes a prudência, como o Provérbios 22, versículo 3, toma medidas de fuga. Não há como enfrentar o inimigo naquele momento, então vamos fugir, vamos nos resguardar. E foi exatamente isso que Davi fez. No entanto, irmãos, ele era corajoso, ele era um homem de fé, ele era um homem que estava buscando a Deus em paz. E o que ele faz aqui? Ele ora, ele clama. Então, ele foge, mas orando, ele foge clamando, ele foge confiando no Senhor, ele foge prudentemente, mas descansando em Deus. Prudência tranquila, percebe? Então Davi, ele é um exemplo, podemos dizer assim, clássico, né, na história bíblica, de alguém que em muitas circunstâncias mostrava realmente essa prudência tranquila. Ele não enfrentava os inimigos assim, mas ele sempre descansando no Senhor. Ele não era um zombador, um escarnecedor, porque você percebe que muitas vezes o que o ímpio chama de coragem, ou até de esperança, ou até de fé, na verdade é imprudência, né? O ímpio, por exemplo, naquela situação, eu vou enfrentar Absalão, eu vou vencer Absalão, vamos dizer, se agisse por raiva, se agisse por aquele sentimento de vingança, não vou fugir, eu vou enfrentar Absalão. Vamos supor que ele fizesse assim, ele poderia ser morto, os companheiros dele poderiam ser mortos, era impossível naquele momento resistir a Absalão. Davi não faz isso. Isso aí não é coragem, isso aí é loucura, isso é imprudência, isso também não é fé. Isso porque não se ouve a palavra de Deus nesse caso, mas se está querendo enfrentar o mal. É um imprudente, conforme diz Provérbios. Vou voltar a ler Provérbios capítulo 22, no versículo 3. Observe que Provérbios capítulo 22, versículo 3, coloca esse suposto corajoso, na verdade, na categoria de tolo. O prudente prevê o mal e esconde, mas o simples, o inocente, aquele que simples aqui no sentido de inocência, que não discerne o mal, passa e acaba pagando a pena. Então esse que não tem discernimento, não avalia as coisas, que age às vezes por raiva, às vezes por impulso, na verdade ele não está avaliando as coisas, ele é um inocente no sentido de que ele não consegue discernir o bem e o mal, e ele paga, ou seja, ele leva o juízo sobre si, ele acaba morrendo, ele acaba trazendo prejuízo para as pessoas que estão em volta de si. E é exatamente, irmãos, esse tipo de coisa que não é cristã, conforme eu procurei mostrar pela manhã, mas é ímpia. Isso é coisa de ímpio, de simples, não é coisa de sábio, não é coisa do homem temente a Deus. Quando você percebe um sábio, o sábio ele é prudente, o sábio ele percebe o perigo, ele não enfrenta as coisas por uma coragem desprovida, falsa coragem desprovida de prudência, inocente, que não consegue discernir. Não, ele discerne, ele então foge quando tem que fugir, se esconde, toma as medidas necessárias, porém ele faz isso tudo em fé. E essa é a segunda parte.
Quando nós olhamos para o Salmo 3, ele ora: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Não é? Então veja, irmãos, ele apresenta a Deus o perigo. Quem vai socorrer Davi? Quem vai salvar Davi? Deus. Ele encerra o Salmo no versículo 8 dizendo: olha, a salvação vem do Senhor. Davi foge, mas não é covarde. Davi foge, mas não é porque ele não acha que tem salvação. Ele foge porque é prudente fugir naquele momento, mas ele foge orando, ele foge confiando, ele foge esperando no Senhor, na salvação do Senhor. Isso é cristão, ou seja, o cristão, ele prudentemente, sendo aconselhado por Deus, como eu falei pela manhã, pelo alerta ele se previne, ele foge, ele sai, mas pela promessa ele descansa. Ele ora a Deus, ele clama a Deus. Então o que o cristão faz? O cristão não é aquele supostamente corajosão, que vai enfrentando tudo, que não pensa nos perigos. Não, ele não faz isso. Ele é um corajoso sim, mas prudente. Quando ele sabe que não dá para enfrentar, ele não enfrenta. Quando ele sabe que ele tem que tomar as medidas de proteção, ele toma, ele se protege, ele foge como fez Davi. Mas ele faz isso orando, ele sabe que a salvação vem do Senhor. Nisso ele mostra que ele não está confiando em si, mas ele está confiando em Deus, tanto em primeiro lugar, que ele ouve o alerta do Senhor, fugindo, em segundo lugar, ele espera que a salvação venha do Senhor. Então ele ora: porém, Senhor, tu és o meu escudo. Veja o que ele diz: a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz ele diz: clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. E veja que ele está tranquilo, ele está fugindo, é grave o risco, irmãos, a multidão está contra ele. Ele diz no início do Salmo: são muitos os que se levantam contra mim, como se tem multiplicado os meus adversários. Mas ele fica apavorado, ele está fugindo. Presta atenção, irmãos, observe, ele está fugindo, ele não está enfrentando ali, ele sabe que não pode enfrentar naquele momento, mas ele está apavorado? Não, gente, ele não está apavorado, ele dorme. Você sabe que quando uma pessoa está muito apavorada, a pessoa não consegue nem dormir. Não consegue fechar os olhos, não consegue descansar, mas ele dorme. É uma demonstração de que ele está tranquilo, de que ele está descansando em Deus, de que ele está em paz, fugindo, mas em paz, fugindo prudentemente, mas em paz. Então ele diz, versículo 5: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, não temerei. Ele diz: dormi. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Eu estou com os olhos fechados, eu estou dormindo, eu estou inconsciente. Como você dorme, né? Você não está vendo. Davi era um grande guerreiro, mas ele dormia. Ele estava ali então exposto às pessoas, aos inimigos, mas ele diz: dormi, me deitei, acordei porque o Senhor me sustentou. Mas ele está fazendo isso fugindo, tomando as medidas necessárias, mas descansando. No alerta ele se previne, na promessa ele, lembra da manhã? Descansa. Guarde isso: no alerta se previne, na promessa descansa. Essa é a prudência tranquila, meus irmãos, diferente do ímpio que diz que vai enfrentar, que não liga para os avisos, que não está se importando e morre, e cai sobre ele a pena. O prudente foge, confiando no Senhor, descansando no Senhor. Ele diz no versículo 6: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Então ele ora: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus irmãos, aqui está esse grande e poderoso exemplo de Davi, servo do Senhor, que foi prudente, fugiu, mas orou, fugiu em paz. Foi prudente, tranquilo, fugiu orando, fugiu esperando no Senhor, fugiu porque confiava no Senhor, viu que ali era a mão de Deus, inclusive trazendo juízo, e que Deus queria assim que ele fugisse. Ele teve que ser humilhado, com isso ele aprendeu também, mas nisso também está ali. Tem muitos outros aqui aspectos que eu não tenho tempo hoje para falar, e não é o meu assunto, mas tem muitos aspectos poderosíssimos, maravilhosos aqui, de aplicações para a nossa vida, mas eu quero deter nesse aspecto. Ele foi prudente, ele ouviu o Senhor, ele se guardou, ele se preveniu, ele fugiu, mas não fez isso desesperado. Ele dormia, fugindo dormia. Ele diz aqui: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não fez desesperado. Por quê? Porque ele orou, porque descansou, porque ele clamou, porque ele esperou em Deus, porque ele sabia que o Senhor
ia livrá-lo. Aliás, irmãos, teve um momento, pouquinho antes disso, que Davi não fez assim. Ele não agiu nessa fé. Ele agiu em imprudência e tentou fazer as coisas resolver os seus problemas com as suas próprias mãos. Vocês sabem quando? Foi exatamente naquele momento com Batseba em que ele pecou contra Deus. Se nós pegarmos o capítulo 11, né, de 2 Samuel, por favor, abra comigo. Veja como Davi está displicente, veja como Davi está ali sem se importar com perigo. Ele está muito à vontade, ele não está vigiando, ele não está observando. Então, no capítulo 11 de 2 Samuel, a palavra de Deus diz assim: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Veja, aconteceu que, tendo ocorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi não foi, não cumpriu o papel dele, ficou lá, ficou tranquilo. E diz o texto no versículo 12: aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço. Veja, ele está muito despreocupado, muito sem vigiar, sem estar alerta. No terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que se levantou, que se estava levantando, e era mulher muito formosa à vista. Irmãos, e ele mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E vocês sabem o que aconteceu, né? Aqui um exemplo de imprudência. Davi não está com cautela, não está com prudência, não está se acautelando, não está ouvindo. A palavra de Deus diz: olha, cuidado com adultério, cuidado com olhar para uma mulher, cobiçar a mulher, cuidado, guarda os teus olhos, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus vai dizer no Sermão da Montanha que aquele que olha para uma mulher cobiçando já adulterou no seu coração. Jó diz que guardava os seus olhos. Davi não ouviu esses alertas das Escrituras. Davi olhou para a mulher, viu a mulher e continuou olhando, e daí chamou a mulher e pecou e adulterou. E daí, meus irmãos, veio todo esse sofrimento, inclusive essa situação com Absalão, foi consequência desse pecado aqui. Que foi, Davi aqui não agiu de forma cristã, de forma bíblica, de forma prudente, de forma sábia. Davi agiu como ímpio aqui. Davi agiu como um escarnecedor, que não atende a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que Davi é ímpio nesse sentido, mas eu estou dizendo que a ação de Davi não foi conforme a palavra de Deus. E vocês sabem o que aconteceu com ele. Ele agiu imprudentemente. Meus irmãos, hoje é a mesma coisa. Quando nós temos que ter prudência quanto ao pecado e temos que ter prudência quanto à consequência do pecado. Aplique isso na sua vida. Cuidado com o pecado, cuidado com o pecado. Se previna. Se previna nos alertas que Deus te dá quanto ao pecado e descanse na promessa que Deus te dá quanto ao perdão e quanto à vitória sobre o pecado. E a pandemia e os consequências do pecado, a mesma coisa. Leve a sério a pandemia. A pandemia não é uma brincadeira. A pandemia é coisa séria, irmãos. É uma doença séria. Essa doença já matou milhares de pessoas. Essa doença ainda não se tem uma cura. Essa doença há possibilidade, sim, de ter uma segunda onda. Deus quiser, não haverá, vamos orar por isso, mas há riscos, sim, riscos grandes. Essa pandemia ainda é muito nova, as pessoas ainda estão estudando, os cientistas ainda estão estudando, ainda não há remédios, então é tudo muito novo. A prudência cristã diz: opa, vou me acautelar, vou tomar as medidas necessárias, vou usar máscaras, por exemplo, vou praticar isolamento social, vou tomar cuidados, vou tomar cautela. Isso é cristão, isso é bíblico, né? Mas vou fazer isso confiante. É a segunda parte. Me prevenirei de maneira a ouvir os alertas, mas farei isso como Davi, orando, clamando: Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha família, guarda os meus queridos. Senhor, traz cura, traz vacinas, traz remédios. Senhor, nos livra, nos guarda, orando pelos médicos, orando pelos cientistas, orando pela nação, orando para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Isso é prudência, irmãos, tranquila, descansando, não se apavorando, não, se angustiando, mas esperando no Senhor. Como eu disse pela manhã, se um cristão, e muitos com certeza morreram, muitos irmãos nossos morreram nessa pandemia pelo mundo, não tenha dúvida disso, cristãos genuínos, fiéis, mas foi propósito de Deus. O cristão descansa. Se ele morrer nessa pandemia, não é?
Até nisso ele sabe que tem um propósito divino. Mas, irmãos, enfim, é uma prudência tranquila. É ímpio, como eu falei pela manhã, desconsiderar os avisos quanto ao pecado e quanto às consequências do pecado com as pandemias. Isso é ímpio, isso não é cristão. É ímpio também se apavorar. Isso é ímpio, não é cristão. Então, o que nós temos que fazer? Irmãos amados, nós temos que nos prevenir como cristãos, como Davi fez. Ele fugiu, ele não enfrentou o perigo, mas ele fez isso orando. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Prudência tranquila. Cristão na pandemia, como ele age? Prudentemente, tranquilamente, tomando as medidas necessárias, mas descansando no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele age conforme Provérbios. Vou encerrar lendo então esse grande e poderoso, provérbio. Ele age exatamente assim. Versículo 3: o prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam e acabam pagando. Infelizmente, quantas pessoas nessa pandemia, isso é muito triste, elas não foram prudentes, elas brincaram com a doença e muitas morreram, irmãos, por causa dessa imprudência. Sejamos prudentes, sejamos exemplos para as pessoas. Os cristãos nesse momento devem ser exemplo para o mundo de prudência, não de imprudência, não de brincar com uma coisa séria, mas de prudência, de seriedade, meus irmãos. Porém calmamente, porém tranquilamente, porém sem desespero, sem angústia. Nós glorificaremos a Deus não com a imprudência, nem com desespero. Nós glorificaremos a Deus diante desse mundo mau, sendo prudentes e sendo calmos. Quando o mundo olha para nós e nos vê brincar com essa doença, nos vê não levar a sério, as pessoas dizem assim: olha como os crentes são. É assim, irmãos. Quando as pessoas também olham para nós e nos veem desesperados, angustiados, também eles olham e dizem assim: olha esses crentes como são. Mas quando eles olham para nós e eles nos veem prudentemente, de forma séria, prudente, tratando isso com seriedade, e de forma calma, tranquila, ou seja, prudência tranquila, eles dizem: que povo diferente, que povo que tem um procedimento que não é normal. Porque normalmente o que o ímpio faz? Ou ele não liga, ou ele desconsidera tudo e não está se importando mesmo, não é? Ou ele fica amedrontado. Mas quando as pessoas olham para nós, a prudência tranquila, as pessoas sentem que isso não é desse mundo, isso é do céu, isso é da glória, isso é de Deus, isso é da palavra, meus irmãos. Meus queridos irmãos, amados irmãos, sejamos prudentes, tranquilos, e nisso glorifiquemos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e nos dá graça para que hajamos com prudência, descansando no Senhor, tranquilamente, Pai. Prudência tranquila, e assim possamos glorificar o Teu santíssimo nome diante do mundo. Que assim seja em Cristo Jesus. Abençoa todos nós, nos guarda, nos livra desse mal, Senhor, e nos dá, Senhor Deus Todo-Poderoso, essa tranquilidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, prudente, para a glória do Teu santo nome, para o bem de todos aqueles que estão em volta de nós. Assim oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor lhes abençoe. Não esqueça de encerrar o culto lendo a confissão, orando, e que o Senhor lhes dê uma abençoada noite do dia do Senhor e uma semana também muito abençoada. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até, irmãos.